Boa tarde, turma do EJA 5, oitavo do nono ano. Hoje nós iremos continuar aí o nosso conteúdo de Educação Física dessa segunda unidade. Iremos dar continuidade aos conteúdos que falamos na aula anterior, né, da terceira quinzena, que foi referente ao forró, né? Então iremos aí continuar a falar sobre alguns estilos aí, ou alguns tipos de forró, né? Então, nosso conteúdo de hoje será dança de salão, tipos de forró. A continuação. Na aula anterior nós vimos sobre a origem, algumas como surgiu o forró, essas questões. Hoje iremos dar continuidade falando sobre alguns tipos aí de forró que temos, né? Na atualidade. Aí temos aí, ó, forró do Nordeste para o mundo. Então o forró ele surgiu no interior do Nordeste, né? E daqui dessa região ele ganhou aí outros estados, outras regiões aqui do Brasil, e depois ganhou o mundo aí com esse ritmo marcante, né? Então o forró ele surgiu em meados de 1930, popularizando-se por volta de 1950. Então ele teve o surgimento da em 1930 e 20 anos após o seu surgimento foi que houve aí né, aí realmente a popularização desse ritmo aí nos outras regiões do Brasil. E essa popularidade ela surgiu aí a partir, né, do grande artista que tivemos do forró, né, que foi o poeta, cantor e compositor Luiz Gonzaga. Então ele foi um dos nomes aí principais do forró que levou esse ritmo aí para todo o Brasil, né? Ele nasceu em 1912 e morreu em 1989. Então ele foi o grande nome, né? Grande nome aí do forró que levou esse ritmo do Nordeste para outros estados do Brasil e também para o mundo. Quem convencionou, formado do trio do forró, composto pelos instrumentos musicais sanfona, zabumba e triângulo. Então o forró no início, né, tinha apenas esses três instrumentos, que é sanfona, zabumba e triângulo, que é chamado trio do forró, né? Outros fatores aí como a migração nordestina para o Sudeste, a divulgação midiática nas rádios e o interesse comercial das gravadoras contribuíram para a popularização do estilo musical. Então, além temos um grande artista, essa questão de imigração que teve da população do Nordeste para estados do Sul, Sudeste, né? Foi que levou aí o nosso ritmo do forró para outras regiões do Brasil. Existem diferentes versões para o surgimento da palavra forró, de acordo com a enciclopédia da música brasileira, que é de 1998, a palavra forró trata-se de uma derivação do termo africano forró-bodó, termo esse que é sinônimo de festa, de arrastapé ou farra. Essa definição é a mais aceita entre os estudiosos da área, né? Outra versão aponta a origem no termo inglês for all, vinda da época em que os funcionários ingleses trabalhavam nas construções das ferrovias em Pernambuco e organizavam festas e bailes abertos ao público.
onde na entrada estava escrito For All, e a apropriação por nordestino transformou-se em forró. Polêmicas à parte, a primeira gravação da palavra forró ela aconteceu aí em 1937, na canção Forró na Roça de Manuel Queiroz e Xerém, pela RCA Victor. Então foi nesse ano, né, que aconteceu a primeira gravação aí do forró. Inicialmente, a letra de forró retrata hábitos e costumes do povo nordestino, assim como temos ligado no amor, às lembranças e à saudade do Nordeste. Com o tempo, as composições elas passaram a retratar diversos outros temas e assuntos. Então, vimos aí que no início, esses temas de músicas no ritmo do forró eram voltados aí para a questão, né, da região Nordeste. E posteriormente foi aí entrando em outras áreas, né? E mudando assim os temas das músicas aí das composições no ritmo do forró. E no forró existem gêneros específicos como o baião, o xote, chachado, coco, embolada, arrasta-pé e rojão. Mas atualmente os gêneros mais destacados são o baião, o xote e o chachado. Então temos aí as três principais derivações, né, do gênero aí do forró, que são baião, xote e chachado. Iremos ver inicialmente sobre o baião. Então o baião ele é um ritmo musical e de dança do Nordeste brasileiro, com origens no lundo africano e nas danças indígenas. Antes de sua popularização no Sudeste, o baião já era cantado por violeiros, bandas e conjuntos do interior do nordestino. Luiz Gonzaga, junto com Humberto Teixeira, convencionaram o baião conforme entrevista ao jornal O Pasquim, em 1971. Eu tirei justamente do bojo da viola, onde o cantador fez o tempero para um improviso para o repente. Ele costuma cantar fazendo o ritmo no bojo da viola e o dedão vai começando comendo nos bordões. Eu peguei essa batida, criei um jogo melódico e Humberto Teixeira colocou a letra. Então aí surgiu o baião, né? Depois nós temos o xote, que é outro gênero aí do forró, né? A palavra tem origem na dicção popular alemã Schottes, que originou então a expressão shot ou shots. O shot é uma dança de salão semelhante à polca, mas com andamento mais lento. Surgiu na Alemanha e se espalhou pela Europa, chegando ao Brasil em meados do século XIX, onde animava os salões aristocráticos. Rapidamente, esse gênero se popularizou por todo o território nacional, adquirindo assim características específicas em cada região do país. No sul, o instrumento que se destaca no ritmo é a gaita. Já no Nordeste é a sanfona. Então vemos aí que mesmo aqui no nosso país tem algumas diferenças de uma região para outra, mesmo sendo o mesmo gênero aí de musical, né, como o xote. Lá no sul, o principal instrumento para esse gênero de musical é a gaita, já aqui no Nordeste é a sanfona, né? Então já tem uma variação muito grande aí, mesmo sendo no mesmo país, né? Na mesma entrevista citada acima, Gonzaga descreve o shot como música estrangeira, que ganhou
Característica do Nordeste. Luiz fala sobre o shot nordestino como um shot malandro, shot pé de serra, uma forma matuta de dançar. As letras contam histórias jocosas e humorísticas. Então temos aí, né, outra questão aí do que Luiz Gonzaga falou com relação ao shot. Ele vê o shot como algo aí humorístico e que conta histórias aí jocosas, né? Agora partiremos para falar um pouco sobre o chachado. Existem diferentes versões para a origem do chachado. A mais aceita diz que teria vindo do cangaço. Como não havia mulheres nos bandos do cangaceiro, estes dançavam com seus rifles em momentos comemorativos e a dança se tornava basicamente masculina. Com a vinda das mulheres ao grupo, estes começam a entrar na dança também. Então, segundo esse enciclopédia da música, o historiador Luiz da Câmara Cascudo, o chachado é uma dança em círculo e em fila indiana, sem volteio, avançando o pé direito em 3 e 4 movimentos laterais e puxando o esquerdo, um rápido e deslizando sapateado. O nome da dança desta forma é uma onomatopeia do som característico produzido pelas sandálias arrastadas no chão. Então, o chachado ele tem como principal característica a questão de arrastar essas sandálias no chão aí, sandálias de couro, né, provocando assim um som ali, né. E isso é a principal característica desse estilo musical, desse gênero musical, e diferencia bastante para os demais outros gêneros musicais advindos do forró, né? Atualmente o chachado ele é dançado de forma enlaçada entre os parceiros, da mesma forma que os outros gêneros do forró, desvencilhando completamente de como fazia antigamente. E vamos dizer um pouco sobre a questão das 3 fases do forró, né? Pode-se dizer que o forró pé de serra teve 3 grandes fases na história do seu ritmo, né? Primeiro ele surgiu aí na década de 50, com o Baião, que era por Luiz Gonzaga, conhecido como o rei do Baião e principal representante do forró, que abriu caminho aí para o surgimento de novos outros artistas, como Jackson do Pandeiro, Marinês, Dominguinho, Sivuca e entre outros. Já na década de 70, a geração dos cabeludos, como Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho, inovou um pouco aí do ritmo do forró, né? Onde introduziu aí misturas sonoras com elementos da música, do pop e do rock, além da utilização de novos instrumentos como baixo, bateria e guitarra. E o terceiro e último grande fase, né, foi na década de 90, onde teve grupos aí que tiveram sucesso como Fala Mansa, Forró, Sacana, Rastapé, Trio Forrozão, Raiz do Sana e Bicho do Pé, e entre outros grupos musicais aí que inovaram o forró, né? Esta última geração ela promove uma difusão dessa cultura, principalmente pela questão da divulgação e promoção através de novas tecnologias e plataformas digitais. Então, a terceira grande fase do forró foi onde aconteceu o uso aí de tecnologias para a questão de divulgação, melhorar também a questão do ritmo, né, do gênero musical. O forró se modernizou junto com o processo de migração, urbanização e globalização do país e acompanhou o desenvolvimento de novos sistemas tecnológicos de comunicação. O forró, antes restrito ao interior nordestino, alcança hoje níveis globais. A música passou a utilizar diversos instrumentos e a dança se apropriou de passos de dança de salão. Surgiram então novas formas
de relacionamento com a festa, música e dança, mas a alegria de curtir um forrozinho não muda. Então vimos aí, né, que o forró ele tem uma variação e tem também a questão das 3 fases do forró, que foram fases muito importantes. A primeira fase foi onde Luiz Gonzaga criou aí o ritmo do forró, né? Depois, posteriormente, veio a introdução de outros artistas como Jackson do Pandeiro, Alceu Valença, Dominguinhos, Zé Ramalho, Abba Ramalho foi a segunda fase. A terceira fase, que veio em 1990, foi com os grupos Fala Mansa, Forró Sacana, Arrastapé, Teu Forrozão, onde houve a questão das tecnologias dentro desse ritmo musical. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, referente aos tipos de forró. E a partir das 4h30 vocês terão aí a atividade referente a esse conteúdo.